Bom dia, pessoal. Estamos dando início aqui ao nosso webinar. Tá? Hoje é um dia especial aqui para nós, então eu e o Thiago, né? Eu como DPO da Latini Group, tá? E o Thiago como um arquiteto de soluções da Latini, estamos aqui trazendo para vocês as nossas experiências que tivemos durante esses anos aí que viemos trabalhando com tecnologia, né? E a ideia é mostrar um pouquinho para vocês de uma maneira, uma linguagem simples e bem prática, de como que a tecnologia pode acelerar o seu processo de compliance, de adequação à LGPD, né? Depois, nós vamos deixar os nossos contatos, onde tenho pesquisado bastante sobre dicas simples e práticas de implementação e dessa adequação, tá? Então, começando, só vou pedir para que o Thiago se apresente oficialmente, meu companheiro de trabalho. Vamos lá, Thiago. Olá, bom dia a todos, tudo bem? Meu nome é Thiago Alves, arquiteto de soluções na Latini Group. Eu estou aqui para falar um pouquinho de como a tecnologia vai acelerar o seu processo de compliance para a LGPD. Não vai ajudar só com a LGPD, como vai ajudar a sua empresa na transformação digital, em como pode ser uma empresa mais tecnológica, mais produtiva, mais segura, né? Legal, Thiago. Obrigado pela introdução, né? E a gente vai começar um pouquinho, a ideia não é entrar muito em conceito, né, da LGPD, ficar passando toda aquela parte teórica, né? Eu sempre comento que a LGPD, ou a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio para fazer algumas mudanças, né? Mudanças positivas no cenário de privacidade de dados, né, de controle maior dos nossos dados, né? Assim como também ela veio ajudar as empresas a revisitar os seus processos. Nós vamos comentar um pouquinho mais sobre o processo. E aí, Thiago, é uma pergunta que ontem a gente estava conversando, né, e você me falou assim, Daniel, afinal de contas, quando é que entra a lei? É verdade, todo mundo está com isso na cabeça e preocupado, né? Com razão, porque é algo que vai marcar a história, né? Porque esse tipo de proteção de dados é muito importante, ainda mais num mundo tão tecnológico, onde os dados vivem e trafegam por todo o planeta, né? Então é muito importante a entrada dessa lei para as empresas estarem em compliance e dar garantia para o seu cliente de que a informação dele está segura, né? Perfeito. Dentro da organização. Ok. Então, vamos falar um pouquinho, Thiago, quais são as hipóteses, tá, que a lei pode entrar? Geralmente eu coloquei para vocês 3 possibilidades, tá? A primeira possibilidade, que é o que está, assim, vamos dizer assim, mais próxima, tá legal? É a maio de 2021. Só que para a lei entrar em maio de 2021, tá, foi decretada uma medida provisória, a 959, legal? De 2020, e que está passando por uma aprovação. Então, se a medida provisória 959 for aprovada, a lei ela entra em vigor em maio de 2021. Né? Aí foi elaborado um projeto de lei, que é o projeto 179 de 2020. Esse projeto ele já foi aprovado no Senado, tá? E agora ele vai ter que passar por uma aprovação da Câmara dos Deputados. Né? Se esse projeto for aprovado antes da medida provisória 959, o que vai acontecer? A lei, ela começa a valer em janeiro de 2021, tá? Só que as sanções, ou seja, as penalizações, elas começam a valer em agosto de 2021. Então, janeiro de 2021, a lei entra em vigor, né, com os seus artigos, né, seus incisos, ok? As empresas já precisarão estar adaptadas, só que as sanções que estão previstas na lei, elas começam a ser aplicadas em agosto de 2021. Bom, se
a medida provisória for alterada, se tiver alguma alteração na medida provisória que retire o texto, ou entre uma outra medida provisória que revogue esta, tá? Então, volta ao prazo inicial, que era agosto de 2020, tá? Então, dessa maneira, a gente passou por as 3 possibilidades. Aí o pessoal me pergunta assim, Thiago, tá, Daniel, e o que você acredita que seja o mais coerente, né? Sinceramente, eu ainda não tenho uma opinião formada, né? Até porque, com esse efeito do corona que nós estamos passando, né? Covid-19 que nós estamos passando, né? O que vem acontecendo, tá? Estão tendo muitas mudanças, né? Então, pode ver agora em São Paulo foi decretado uma antecipação dos feriados, né? Tem muita mudança no cenário político e econômico, então não dá para que a gente, neste momento, ter uma opinião formada, mas são as 3 possibilidades. E é importante frisar, né, Dani, fazendo um gancho no que você falou da entrada da legislação, que independente da entrada da legislação, já tem passos tecnológicos que as empresas podem dar com o que tem hoje dentro de casa para ir se adequando, porque é inevitável, independente da época exata em que vai entrar em vigor, você tem que proteger os dados sensíveis do seu cliente, independente de legislação, né? Eu falo isso com o cliente que isso é uma jornada, você não vai conseguir em um dia falar minha empresa está protegida, não, são várias ações que vão garantir essa proteção do vazamento da informação, né? Ou seja, né, Thiago, é importante a gente deixar esse recado, que é assim, a empresa, ela precisa fazer alguma coisa, né? Ou seja, não pode parar, né? Então, se você já tinha o seu cronograma pré-definido, ótimo, só readequa. Se você não tinha esse cronograma já pré-definido, quais são as etapas, é importante que você tenha um tempinho agora para poder adequar esse cronograma. E aí sim, partir para as partes que realmente, quando chegar na data, você já esteja não 100% compliance, porque isso talvez boa parte das empresas não vão estar, né? Mas esteja bem próximo disso, né? E agora, Thiago, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre os pilares de construção de um local de trabalho digital. Então, nós separamos uma trilha de webinar, onde eu comento sempre, o Thiago, a gente brinca aqui, a gente precisa ter o nosso PPT, tá? O que é esse PPT? Não é uma apresentação em PowerPoint, é metodologia de pessoas, processos e tecnologia. Então, o nosso webinar, a gente vai procurar separar desse PPT e a gente está começando com a parte de tecnologia. Por quê? Para a implementação de LGPD, você pode fazer a implementação de LGPD, legal, sem nenhuma tecnologia. Só que o que vai acontecer? Você vai conseguir fazer isso? Vai ser um trabalho muito árduo. Então, imagine uma padaria, Thiago. Uma padaria, ela vai precisar estar aderente, em algum momento, aos requisitos da lei. Só que, quando a gente fala de uma padaria, você não imagina uma revolução, uma transformação tecnológica dentro de uma padaria, legal? Mas, é óbvio, que se ela tiver a tecnologia, fica muito mais prático. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, eu digo que ela diz o que você precisa fazer. Então, nos seus artigos, ele está lá, talvez alguns mais claros, outros não tão claros, mas ela diz lá o que você precisa seguir, o que é recomendado, o que é obrigatório, né? Mas ela não diz o como você tem que fazer. Então, é importante, o que nós vamos comentar aqui, vamos passar para vocês, o recado você precisa saber o que tem que fazer, só que o como você tem que se apoiar na tecnologia para que você possa verificar como é que você faz isso de uma maneira mais simples, de uma maneira mais rápida para você, que vai facilitar o passo a passo de implementação. Tá? Exatamente, né, Daniel? E colocando também essa questão tecnológica, pega todos os aspectos da tecnologia numa empresa. Como você falou, numa padaria, o que ele tem de tecnologia muitas vezes é a parte de frente de loja, né?
e tem um CRM lá que ele trabalha com os clientes, com os dados dos seus clientes, né? Tem lá cadastrado cada cliente, então ele tem que adequar tecnologicamente aquela aplicação para guardar as informações do seu cliente de forma segura, tá? Então, são vários passos que cada negócio vai ter que dar dentro do seu ambiente para ficar de forma tecnológica. Como a gente pode pegar, por exemplo, um escritório de contabilidade, de advocacia, que aí já se estende muito mais a questão tecnológica. Então, tem toda a parte de comunicação, chats, e-mails, colaboração dentro do escritório com arquivos e clientes que tem que estar protegidos. Tá? E a gente vai conseguir adotar todas essas inovações digitais com a plataforma da Microsoft, né? Vai permitir os insights que você coloca ali, né? E desenvolver uma triagem segura, centralizando as informações e você coletando esses dados sensíveis e estruturando tudo isso dentro da sua empresa. Boa, tá? Legal. O legal dessa trilha de webinar, que hoje a gente vai focar bastante nessa questão, né? Como a tecnologia vai me ajudar, vai ajudar a nossa empresa, a empresa de vocês, a dar esses passos nessa jornada de compliance, que, repetindo, né, não é uma martelada, não é uma marretada, é todo um processo, uma jornada para você estar a adequação da LGPD e também ajudar a melhorar os seus processos internos, né? Legal. Ficarem mais seguros. Tá bom. Então, agora a gente vai falar um pouquinho, Thiago, um pouco na prática, né? Como é que a gente pode fazer isso com a sua experiência aí, que você tem da Latine, atendendo os nossos clientes, né? E prestando as consultorias? Como que na prática a gente consegue garantir essa implementação de uma maneira simples, né? Então, olha só, um dos pontos importantes é a identificação. Hoje a gente tem um conceito na lei de dados pessoais e dados sensíveis, tá? Então, o que acontece? Normalmente, o pessoal sempre me pergunta assim, Daniel, qual que é a diferença entre um dado pessoal e um dado sensível? Como é que eu identifico um ou outro? E ele é bem simples, né? O dado pessoal é quando com aquele conjunto de informações, eu consigo identificar um indivíduo ou identificar uma pessoa, ok? Tá? E o dado sensível? O dado sensível é um dado que está definido na lei, que já está bem claro quais são. Então, um exemplo é opção sexual, dados de saúde, tá legal? E outros que estão bem claros na lei. E aí, o que o pessoal me pergunta? Daniel, mas tá bom, então, quando a gente está falando de dados bancários da minha conta, por exemplo, um extrato, são dados sensíveis? E aí, existe um conceito que é assim, ó, eles são dados críticos, ok? Mas nem sempre um dado crítico é um dado sensível que está de acordo com a lei. Então, você precisa olhar o que está previsto na lei de dados sensíveis, ok? E olhar a classificação. Então, você vai fazer essa classificação para saber o que é um dado pessoal e um dado sensível. Um exemplo, chassi de veículo. Quando você tem lá um chassi de veículo, ele é um dado pessoal? É um dado pessoal. Por quê? Porque através do chassi do veículo, hoje existem mecanismos em que você consegue identificar aquela pessoa, né? Então, quando a gente passa no radar aí, que a gente toma uma multa que o pessoal não consegue identificar a placa, né? Então, não conseguem identificar a placa, eles vão lá, aproximam-se o número do chassi está no vidro e através daquele número de chassi, ele vai lá e consegue identificar quem é o proprietário, com quem está registrado o carro. Então, veja, na hora que a gente vai fazer essa identificação, é importante ter esses conceitos e olhar para fazer o mapeamento. Diante disso, Thiago, quando a gente está falando de identidade, de identificação de identidade, como é que você consegue dar um exemplo para a gente nessa parte de assim, identificação, da segurança de identificação que a tecnologia traz? Sim, vamos lá. Um exemplo muito bacana que fica claro para todo mundo é o login da máquina de usuário. Em qualquer escritório, qualquer empresa, o usuário tem uma máquina para trabalhar, uma estação de trabalho, seja no notebook, uma máquina física ou até mesmo mobile, né? O celular corporativo. Dentro desse dispositivo, a pessoa vai lá e precisa de uma identidade. Eu sou o Thiago Alves,
aqui na Latine, você é o Daniel Carnaúba, e a gente tem o Joãozinho da empresa, @nomedaempresa.com.br. Aquela identidade dá ao usuário acesso às informações corporativas. Então, se essa identidade vaza, meu login e senha vaza, qualquer pessoa pode se passar por mim e pegar os dados corporativos. Esse é um dos formatos mais abrangentes, vamos dizer assim, mais comuns de roubo de dados de uma empresa. Ele se passa por alguém da empresa e pega os dados. Então, a gente tem que proteger o login desse usuário. Não adianta ter o melhor antivírus do mundo, né? Protegendo seus dados contra ransomware, contra vírus, malware, no seu ambiente, se o login do seu usuário não está protegido. Vamos pegar um cenário de uma área, por exemplo, o setor de RH, que tem lá os seus controles de usuário, salário, que são informações sensíveis e pessoais também, consegue identificar quem é a pessoa e aquele salário dela. Para você ter uma identidade segura dentro do seu ambiente, no framework de soluções da Microsoft, além do usuário e senha, a gente tem também um MFA, que é um multifator de autenticação. Tá? Então, esse usuário, para logar em qualquer aplicação da empresa, vai precisar do login dele, o nome do usuário, a senha e, por exemplo, um MFA no celular, como SMS, ou usar um software de autenticação. E hoje, já tem mais de 150 milhões, né, segundo o último estudo da Microsoft, de usuários que fazem o login seguro sem senha. O que é isso? Ao invés da pessoa digitar o usuário e a senha dela, digita o usuário e chega perto da tela e faz o reconhecimento facial ou por algum software, algum token, tá? Você não precisa mais guardar a senha na sua cabeça, o seu rosto é a sua senha, né? Então, dessa forma, a gente consegue proteger nossos sistemas e nossas informações contra o vazamento de login e alguém ir lá e pegar todos esses dados, todas as informações da empresa. Legal. E aí, já puxando o gancho para quando a gente fala sobre a gestão dos dispositivos e aplicativos. Você comentou sobre a autenticação, ou seja, eu tenho um duplo fator de autenticação, onde vai permitir uma segurança maior e garantir que aquele usuário é aquele usuário mesmo e os dados estão controlados. Quando a gente fala de gestão de dispositivos, a gente pode classificar dentro dessa gestão de dispositivos a criptografia de hardware e de software também? Exatamente. Aí é um conceito legal que a gente vai conseguir proteger com a plataforma da Microsoft, que além de você proteger o login do seu usuário, que é o que eu digo, e vocês vão ver muita gente falar também, não existe bala de prata para proteger os dados. São várias ações que a gente faz dentro do ambiente para proteger esses dados. Por exemplo, eu tenho lá o meu login seguro, só que o meu dispositivo não é seguro. Então, você protegeu o login, só que ele pode vazar pelo dispositivo. Então, a gente pode criptografar o disco do dispositivo. E eu posso também colocar outras soluções, como, por exemplo, um acesso condicional com base local e dispositivo. Tá? Então, se a pessoa não tiver dentro da estrutura da empresa com um login seguro, ela não acessa a informação da empresa. Ou até mesmo por um aparelho homologado pela empresa. Por exemplo, do meu aparelho pessoal, eu não posso acessar as informações da Latine, de clientes da Latine. Eu tenho que usar o dispositivo Latine. Ou se você vai usar um dispositivo que é trazido pelo seu colaborador, você pode ativar o uso da ferramenta da Microsoft separada dentro do dispositivo. Então, vamos supor que eu tenho aqui meu celular, tenho meu Facebook, meu Instagram e meu e-mail pessoal. Tudo que é corporativo está numa camada separada, criptografada e com a gestão da minha empresa. Então, se eu tiver dentro de um aplicativo acessando lá um documento confidencial da minha empresa, tá? E eu simplesmente quero tirar um print desse documento confidencial no meu celular, eu não consigo fazer. Se eu quiser pegar esse arquivo confidencial e passar para uma outra fonte de dados, por exemplo, um outro software para guardar arquivos, eu não consigo. Se eu quiser mandar por e-mail esse arquivo confidencial, eu posso até conseguir, dependendo das minhas políticas. Só que o arquivo está criptografado e a pessoa do outro lado não consegue ver esse arquivo. Foi um caso, né, Thiago, de um cliente nosso que tinha implementado e roubaram o notebook dele, né? Foi super tranquilo, né? Então, imagine, pessoal, você tem lá as informações hoje, os nossos celulares, os nossos notebooks, né? Equipamentos em si, eles contêm praticamente o histórico da nossa vida. E aí a gente precisa se preocupar. A LGPD está aí
para trazer algumas preocupações, alguns insights nossos. Então, imagine foi o que aconteceu de ter uma perda, roubaram o notebook, e aí com toda essa estrutura, com toda essa tecnologia que estava implementada, a vida da pessoa ficou muito mais fácil. Então, eu não preciso se preocupar, porque quem vai ter o notebook não vai conseguir ter acessos. Então, imagine que você é um responsável pela sua TI, onde você tem todos os dados, você tem todos os acessos. E é muito normal a gente trafegar com o notebook. E aí você perdeu esses dados e ocorreu um vazamento de informações a partir daqueles dados, né? Hoje, se vocês olharem, a quantidade de phishing, né, de invasões, ela quase que triplicou de fevereiro para cá. Por quê? Porque está todo mundo remoto, né? Está todo mundo trabalhando com outras tecnologias, levando os computadores para casa, né? Então a empresa tem uma segurança legal? Tem, mas às vezes, neste momento de necessidade, o que era mais importante? Manter a saúde da empresa. Então, as empresas disponibilizaram os equipamentos e não teve tempo hábil de se preocupar com todas as questões de segurança. E é legal você colocar isso, né, exatamente nesse momento, que levar o dispositivo para casa, para algumas empresas, não era uma opção, porque ela não tinha tecnologia para isso. É verdade. E com a Microsoft você tem tecnologia para, não importa o local onde o seu colaborador esteja, ele vai estar protegido. Tá? Você estende essa proteção do seu ambiente corporativo para a casa do seu colaborador, mantendo ele produtivo e com um ambiente seguro. Igual o exemplo que você deu do celular, você pode perder, do notebook perder o celular, por exemplo. Você, como gestor lá da TI, com a solução da Microsoft, vai conseguir dar um wipe lá no celular do diretor que perdeu, que tem informação sensível e confidencial da empresa, remoto. E se ele, achei o celular depois de 2 dias. Ele loga de novo e restaura essas informações. Só que o mais importante é que você só protegeu as informações, você protegeu de forma, claro, só as informações corporativas e apagou elas. O pessoal dele continua no backup dele, do jeito dele. Você não precisa destruir o celular inteiro dele, todas as informações. A gente consegue fragmentar só as informações corporativas e apagar só o que é da empresa. Só o que é da empresa. Legal. Tá bom. E aí, Thiago, quando a gente fala de produtividade e colaboração, né? Hoje é muito comum a gente ter várias interfaces através de chats e aplicativos de uma maneira geral, né? Esses chats e aplicativos, quando a gente olha, né, pela visão do LGPD, pela privacidade de dados, pelo controle de todos os fluxos de dados, a gente precisa ter um pouco mais de atenção nisso. Diante disso, né, conta um pouco para nós a sua experiência ali com a implementação desses chats corporativos. Quando a gente fala de tecnologia e interação do usuário com a tecnologia, vamos pegar um cenário de uma empresa que é comum a todas. Pegar um setor lá que mexe com o sistema do RP da empresa, que trata lá contas a pagar, receber, tesouraria. Hoje, se a gente for pegar o tempo de uso desse usuário dentro do sistema RP, que é o que a maioria das empresas estão só preocupadas com isso, não chega a 30% do dia dele. Todos os 70% do tempo do usuário ele está colaborando em e-mail, chats, engenharia social, conversando entre os departamentos, ainda mais com um distanciamento social. Muito mais a questão de chat corporativo. Então, a gente não pode se preocupar, quando fala da LGPD e tecnologia, só com o sistema da empresa de emissão de nota, pagar, receber, tesouraria. Tem que se preocupar com todas as outras ferramentas de interação do usuário. Se ele usa um chat corporativo, esse chat tem que estar protegido, porque ele pode trafegar informação sensível para esse chat. Se ele está no e-mail, esse e-mail tem que estar protegido. Tá? Por exemplo, como a gente voltando ao exemplo da empresa que vazou a informação, eles tinham a solução para isso não acontecer. Às vezes, não é porque a pessoa quer vazar a informação, é algo acidental. Por exemplo, você está redigindo um e-mail com um arquivo Excel com informações sensíveis. Por exemplo, vamos pegar o exemplo do RH, que aconteceu nessa empresa. Estava lá uma atualização salarial. Né? Então, tinha o nome do colaborador, setor e qual era a atualização salarial dele
pro aumento, espero, de salário, né? O que aconteceu é que a pessoa estava redigindo um e-mail e quando você vai digitar um e-mail, ele não vai carregando já os últimos e-mails que você mandou, os últimos destinatários. Ali ela mandou para uma lista de distribuição errada. E essa lista de distribuição, ela para mandar para uma pessoa, mandou para uma lista. Então essa informação disseminou para vários caminhos, né? Para várias pessoas. Como o arquivo estava criptografado, porque eles usam a plataforma da Microsoft, ninguém que recebeu esse e-mail conseguiu abrir a informação. Tá? E a gente poderia até ter pego antes, porque é aquela questão de camadas. Eu poderia ter passado esse e-mail por uma auditoria, mas no caso não. Ela era liberada de mandar arquivo com Excel, porém ele estava criptografado. Então quem recebeu o e-mail não conseguiu abrir esse arquivo. Isso. Puta, legal. E assim, ó, como você comentou do Excel, né? E aí veio na minha lembrança uma situação. Teve um amigo meu que a gente estava conversando e ele falou assim, Daniel, como é que eu garanto no Excel? Porque tudo da minha empresa está tudo no Excel. E essa é a realidade de empresas de pequeno e médio porte. Até me assusta algumas empresas de grande porte, grande parte da operação está em Excel, ou usar a ferramenta de Excel para gerir tudo isso, né? Então essa ferramenta tem que ser uma das mais protegidas no pequeno e médio negócio. E aí eu falei para ele, olha, a gente tem que começar, é o seguinte, você tem um mato alto, tá legal? Para você entender o que está atrás do mato alto, você tem que cortar o mato alto. Então vamos cortar o mato alto aí primeiro. Primeiro ponto é assim, você tem informações sensíveis da sua empresa, e aí eu disse, não estamos falando de dados sensíveis, estou falando de informações sensíveis e estratégicas da sua empresa. Tem. Você tem tabela de preço? Um exemplo, tabela de preço. Tenho. Tá, então vamos pelo básico. Essa planilha tem uma senha? Você está colocando senha? Puxa, não estou. Então, o básico, ou seja, corta o mato alto primeiro, vamos lá. Depois você sabia que no Excel, e aí me confirma isso, né, Thiago? Você consegue classificar as informações, tem uma análise preditiva em cima dele, já voltado para a questão de LGPD, dados pessoais e dados sensíveis. Perfeito. Isso é possível fazer também, certo? Sim, com certeza. E a tecnologia da Microsoft, do framework da plataforma de produtividade e colaboração, te dá esse poder. Por exemplo, você está dentro de um arquivo Word ou Excel e digitou uma informação sensível. Isso tudo a gente pode classificar de forma preditiva. Então vai aparecer um pop-up no seu Excel, no seu Word, falando, olha, eu achei uma informação sensível, você já não quer criptografar esse arquivo? Tá? Boa. E a gente pode também colocar que esse arquivo só pode ser salvo na nuvem da Microsoft, posso colocar várias barreiras realmente para inibir o vazamento de informação, que a grande chamada para essa legislação a gente sabe que vai ocorrer vazamentos. Às vezes, por mais barreiras que você coloca, isso ocorre. Mas imagina sem barreira, como seria esse vazamento. Esse é o negócio. Então, com essas barreiras, a gente vai conseguir inibir esses vazamentos. Então, a gente tem uma barreira que a gente falou, da identidade, proteger com a segurança máxima a identidade do usuário, mas que não afete a produtividade. Não adianta colocar uma tecnologia de identidade que ele tem que colocar usuário, uma senha complexa que ele nunca lembra, que aí ele tem que colocar um post-it na tela dele. Não é essa a ideia. A ideia é a gente ter uma identidade segura, única, e que seja fácil de interação com o usuário. Então ele vai logar no usuário dele, eu chego aqui na minha máquina, eu só coloco o meu rosto, eu já logo. Se você chegar na minha máquina e tentar logar, você não consegue. Então, vocês viram que facilitou a minha vida esse login. Então, uma segunda camada, toda a parte de dispositivo. O dispositivo está seguro. Então, para ele acessar aquela informação sensível, por exemplo, de um Excel, ele não percebeu, mas ele já passou por várias camadas de segurança. Já não conseguiu mais, a questão de identidade já está sanada. O dispositivo é homologado pela empresa, está atualizado com as últimas versões do Windows 10. Ele já entrou na plataforma de produtividade e quando ele estiver trabalhando naquele Excel, que é um exemplo muito bacana, porque toda empresa usa um Excel, né? É fantástico a ferramenta, então tem que usar mesmo, né? Aquela informação que está no Excel está segura. E se ele for trafegar aquela informação de forma colaborativa, dentro de um e-mail, dentro de um chat, também está seguro. Está criptografada. Eu posso pegar o meu Excel lá vamos supor que eu fosse do RH, com as informações sensíveis e passar para você. Eu posso passar isso falando
tentando resolver um problema. Só que se você não tem credencial para descriptografar, você não consegue ver a informação. Legal. E aí, Thiago, olha só, passando por essa jornada e chegando no quarto passo, né? A lei, ela tem alguns artigos em que você precisa manter registro, ou seja, você precisa ter a governança disso. Por quê? Por todas essas jornadas que você passou, se tiver um vazamento, ou independente de ter um vazamento, pode ter um questionamento sobre o seu controle dos seus dados, sobre o ciclo de dados. E aí você precisa garantir a rastreabilidade. E aí, como é que a gente garante a rastreabilidade hoje, né, nos cases que a gente tem tratado? Exatamente. Por exemplo, a gente pega muito em grandes empresas, né, que a gente tem grandes clientes aqui, e algo que pega bastante é a questão de e-mail. Vazamento de informação via e-mail. Né? É o mais comum. E aí depois o ofensor tenta destruir o e-mail dele, apagando todas as informações. Só que com a tecnologia da Microsoft, ele pode até achar que ele apagou as informações e que ele não está sendo rastreado. Mas sim, ele está altamente rastreável, a informação. Tá? Você quer dizer que aquele e-mail que eu mandei para você ontem, que eu deletei, você pode recuperar. Eu posso recuperar ele a qualquer momento. Só, tá vendo? Como horário, que informação você passou dentro desse e-mail. E isso tudo dentro da parte de governança de dados e proteção de informação da Microsoft é fácil de coletar. Claro, a pessoa para fazer esse coleta e ter acesso a essas informações tem que ter uma credencial especial. Porque você vai delegar isso, por exemplo, ao DPO da sua empresa, ou à área de auditoria de informação de proteção de dados da sua empresa, que ele vai ter acesso a fazer uma investigação dentro dos seus dados. Tá? E o mais interessante da plataforma da Microsoft é que essa investigação dos dados não é só na plataforma Microsoft. A gente tem integração com Salesforce, G Suite, ServiceNow, com várias plataformas de mercado para usar essa engine para fazer essa pesquisa. Tá? O mesmo se aplica para a identidade. Você não vai proteger só o seu ambiente plataforma Microsoft. Não, você vai estender isso para os seus aplicativos. Vamos falar um pouco technique, né? Por exemplo, o SAML 2.0, com autenticação em nuvem. Você pode anexar a identidade do seu RP, do seu CRM, dos seus sistemas internos a essa tecnologia e dar essa mesma experiência para o usuário de login único. Então, eu vou logar no meu RP, é a mesma credencial do meu e-mail, que é a mesma credencial do meu sistema. E é uma credencial segura e que passa por todas essas etapas. Só para a gente voltar nessa questão de governança de dados, vocês viram que eu sempre retorno no contexto, porque a gente tem que passar por isso em todas as empresas. Claro, se a gente vê esse framework, a primeira e segunda etapa é muito mais voltada para a TI. A TI configura isso. A terceira e a quarta, que pega toda a parte de produtividade, colaboração e a governança de dados, está na mão do usuário, que é o que ele vai usar no dia a dia para produzir. Então, dentro dessa suite de aplicações Microsoft de tecnologia, a gente tem que encontrar o que vai gerar mais valor para cada momento. Então, é um chat corporativo seguro, por exemplo, a tecnologia que a gente está usando para fazer esse evento ao vivo que está sendo gravado, auditado, a gente pode aplicar tudo isso também para vocês dentro da empresa de vocês, ainda mais nesses tempos de distanciamento social. Uma ferramenta poderosa da Microsoft vai ajudar vocês a ter esse tipo de colaboração. Aqui é um evento ao vivo, mas eu poderia estar fazendo uma reunião com o cliente, com o fornecedor, ou até mesmo interna, para resolver um problema. Eu estou na minha casa, você da sua, e a gente faz uma reunião e conversa, e colabora, troca arquivos, isso que é importante, gera colaboração numa plataforma homologada e que pode tratar esses dados corporativos. E Daniel e pessoal aí que está assistindo a gente, outro caso muito importante que a gente fala muito, que a gente, nesse momento da legislação e tudo que está acontecendo, a gente faz esses brainstorms, né, de como a gente pode proteger o nosso cliente desses vazamentos de dados, que com o Covid-19 aumentou os ataques cibernéticos. Então, os hackers estão mais ativos, estão em casa, né? Já estão mais ativos, porque ficou mais fácil pegar essa informação, uma vez que, de forma muito rápida, as empresas tiveram que simplesmente abrir mão de algumas seguranças
para dar produtividade. E vocês, com a solução da Microsoft de tecnologia, não vão abrir mão da segurança e vão dar produtividade. Isso que a gente tem que deixar. A tecnologia está aqui para ajudar e descomplicar esses ambientes corporativos e dar o máximo de produtividade. E aí, claro, puxando para a parte da legislação, atender a LGPD. Mas o objetivo não é só esse, é a transformação digital também, né? Os negócios hoje são digitais, não importa se é uma padaria, você não consegue abrir um CNPJ de uma padaria se você não tiver um e-mail, né? É verdade. Então, as empresas já são tecnológicas de alguma forma. E a gente tem que trabalhar na segurança de tudo isso para manter essa extensão de segurança. E é bem essa parte de governança, todo esse cenário, né? Outro dia eu estava conversando também com um outro cliente e ele disse, não, como é que eu garanto que eu não vou ter vazamento de informações através de e-mail? E aí depende, como o Thiago comentou, da plataforma, né? Depende de uma solução tecnológica para você fazer isso. Então, hoje, a plataforma da Microsoft, ela permite você ter estes controles. Então, você consegue, por exemplo, direcionar um e-mail e aquele e-mail não poder ser encaminhado para outra pessoa, não poder ser impresso, né? Ou seja, sai com uma tarja, né, de cópia controlada para evitar que tire foto do coisa. Então, existem alguns mecanismos. Então, quando você olha a LGPD, a implementação de LGPD, agora é o momento de você olhar para a tecnologia, olhar quais são as ferramentas, qual é a plataforma que ela é plug and play, ou seja, que permite conexões com os seus sistemas, que permite conexões com pessoas, permite conexões com processos da sua empresa. Então, é importante ter uma plataforma que te permita, te facilite todos esses controles. Exato. Né? E só complementando, Daniel, lembrando que não corra atrás só de proteger os seus sistemas principais, porque se você for ver a produtividade diária do seu colaborador, é quase que o menor tempo ele passa dentro do ERP. Então a gente tem que pensar num contexto bem mais amplo, que é pegar toda essa parte de produtividade e colaboração da empresa. Tá? Chat, e-mail, arquivos, tráfego da máquina e os seus sistemas. Então, com o framework da Microsoft, a gente vai conseguir criar essas camadas, né, de proteção para todos os âmbitos, realmente para não vazar informação. E é legal, assim, dando um exemplo prático também, a semana passada eu assisti um treinamento da Microsoft que eu me senti assim há 10 anos lá na frente. Imagina o seguinte, Thiago, você todo dia, né, ou em grandes empresas, ou uma vez por mês, pelo menos, você recebe um e-mail com um boleto de um cliente ou de uma conta, certo, para pagar. E esse boleto, ele chega pelo e-mail, ok? Aí depois que você recebe esse e-mail, esse boleto, você precisa ter algumas ações em cima disso. Então, você abre o e-mail, você olha o boleto, você registra no seu sistema, manda para contas a pagar, enfim, tem uma jornada em cima disso, e essa jornada é feita manualmente. Hoje, já dentro de uma das soluções que existem em tecnologia, isso pode ser automatizado e, ao mesmo tempo, já com controle. Então, imagina que você pegou esse boleto, você recebeu isso por e-mail, né? Automaticamente você já preparou tudo isso para ele pegar esse e-mail, olhar lá dentro se tem dados sensíveis, se tem dados pessoais, dados críticos, ou enfim, da maneira como você classificou, como é que você fez a etapa de data mapping, e isso automaticamente ele já segue para a sua cadeia, para um fluxo de pagamento dentro de um processo. Então, eu fiquei, nossa, meu, é muito prático e é muito simples. Exato. E tudo isso que você falou passou por toda essa jornada que vocês estão vendo, pessoal. Passou por identidade do usuário, para ele ter acesso ao e-mail, a gestão de dispositivos e aplicativos, o aplicativo de e-mail, passou pela produtividade e colaboração que gerou essa informação, esse arquivo, e passou pela governança, porque teve que passar lá por compliance para saber se aquela informação tinha, se aquele e-mail tinha informação sensível ou não,
se é criptografar ou não, se você pode receber ou não aquele e-mail. Porque você pode receber um e-mail com vírus. Então, isso também vai passar lá pela parte de segurança da Microsoft e vai reter isso lá para a TI fazer análise e ver se é um e-mail ou não. Tá? Legal, Thiago. Então, o próximo ponto é: quais são os principais chaves de sucesso para uma implementação de LGPD? Então, eu separei para vocês 4 passos. Primeiro, eu tenho que identificar, então, a questão do dado pessoal, qual dado pode ser anonimizado, quais são os dados sensíveis, né? Quais são os dados que eu posso fazer uma pseudo-anonimização. Então, eu tenho que identificar quais são os meus dados. Tudo isso faz parte dentro do ciclo de vida da gestão dos nossos dados. Depois eu gerencio isso. Legal, tá. Quem tem autoridade para ter acesso a esses dados? Como é que vai ser a interface? Que regra que eu vou usar? Fiz um gerenciamento da minha base de dados. E aí, como é que eu protejo? Então, eu preciso estabelecer controles de segurança. Controles manuais, se for pequenas empresas, tá certo? Ou controles automatizados, tá? Com o uso da tecnologia. Legal? E talvez é sempre importante, né? Todos nós temos sonhos grandes, ou seja, todo mundo quer que a tecnologia ajude, mas nem sempre o nosso budget, a nossa previsão orçamentária permite que a gente realize este sonho. Então, é importante você ter certeza de onde você quer chegar, tá? E planejar as etapas. E aí, sempre lembre-se do conceito do mato alto. Se você não pode olhar tudo que está atrás, vá para o mato alto. Então, comece com proteção simples. Depois é reportar. Puxa, como é que eu vou reportar isso tudo? Lembre-se, a lei ela tem um artigo que ela cita que a gente precisa dar transparência, né, para os titulares dos dados. Então, em algum momento, a gente vai precisar reportar. Eu, como DPO, eu tenho algumas atribuições que são de reporte, de gerar indicadores, de gerar informações específicas voltadas à lei. Alguns deles ainda não estão claramente definidas, né, pela NPD, ok? Mas, assim, a gente olhando um pouco da experiência que a gente tem na Europa com a implementação da GDPR, a gente já tem mais ou menos um cenário do que é muito mais provável de acontecer. Então, esse reporte é importante. Então, como é que eu registro isso? E foi um pouco o que o Thiago passou para a gente. Tá? Isso, e só um gancho aí, Dani, Deixa eu voltar. Ok. Esses 4 passos, vocês puderam ver que no framework da jornada, a gente passa exatamente por isso. Você tem dentro da solução da Microsoft ferramentas para identificar esses dados pessoais, e aí vocês vão definir como gerenciar esses dados pessoais. Vamos voltar no exemplo. Se eu tiver um e-mail com um dado pessoal e um dado sensível, o que deve acontecer com aquele e-mail? Ele deve passar por uma auditoria? Ele deve ser bloqueado, o envio ou a entrada da informação na empresa? Vocês vão definir como isso vai acontecer. Está de acordo com a política de cada empresa para guardar os seus arquivos, as suas informações. Vocês vão poder proteger esse e-mail. Esse e-mail deve ser criptografado e chegar no destinatário final e só ele conseguir ver essa informação. Reportar. Depois a gente vai conseguir gerar um relatório desse e-mail falando, esse e-mail foi para o Daniel e só chegou para o Daniel, não passou para nenhum outro destinatário. Então, vocês conseguiram ver que isso está alinhado à legislação que o Daniel passou aqui, né? Esses 4 passos-chave estão de acordo com o que a ferramenta da Microsoft quer entregar para vocês, que é toda a parte de identificação, gerenciamento, proteção e reporte desses dados sensíveis, esses dados pessoais e também os dados confidenciais da empresa. Às vezes você pode ter uma proposta comercial, planilha de preços dos seus serviços, que você não quer vazar também essa informação, não quer que vaze. E você pode proteger com essa mesma tecnologia. Então, é muito mais abrangente do que somente atender a LGPD, né? A gente consegue melhorar os controles internos também com isso. Legal. E aí, Thiago, a gente está quase finalizando, né? Só para ilustrar um pouquinho para nós, como é que a Latini pode ajudar nesse processo de transformação digital que nós passamos?
Isso, como eu tinha falado um pouquinho lá atrás, né? A gente não pode pensar só no âmbito de eu preciso atender a legislação. Não, você pode ter muito mais do que muito mais do que atender a legislação. Você pode transformar a experiência dos seus clientes, né? Como a plataforma da Microsoft é abrangente, você vai conseguir pegar de ponta a ponta os interesses do seu negócio. Principalmente, ó, já vamos pegar o primeiro tópico ali, ambiente de trabalho moderno. Você vai conseguir estender o trabalho corporativo dentro do site da sua empresa para a casa do seu colaborador. Ele pode trabalhar remoto de forma segura. As suas aplicações de negócio podem estar numa nuvem pública segura da Microsoft e os seus dados trafegarem de forma segura. Toda a parte de aplicativo e infraestrutura está segura da sua empresa, tá? Não precisa estar dentro da empresa, no data center montado pela empresa. A gente pode jogar tudo isso para a nuvem. A gente pode utilizar dados de inteligência artificial para gerar insights para a sua empresa, para conseguir vender mais, produzir mais e atender melhor os seus clientes, né? Um tópico legal que eu gosto de falar muito é empoderar os funcionários, os colaboradores. Eles, no final, é que engajam os seus clientes, otimizam suas operações e transformam os seus produtos. Se você dá tecnologia que oferece toda essa amplitude de trabalho moderno, produtivo, rápido e que faça a pessoa pensar no futuro da empresa, ponto positivo para a empresa, né? Não é uma tecnologia que vai engessar os seus processos, pelo contrário, vai a cada dia empoderar o seu colaborador para ele conseguir fazer mais. E nesse item aí, é legal falar, né, Thiago, que assim, quando a gente está falando de empoderar funcionário, a gente tem que fazer uma reflexão, né, nós como todos, que às vezes a gente não consegue evoluir, ou seja, dar mais acesso, permitir que o funcionário produza mais, por uma questão de segurança. A gente olha assim, se eu der mais acesso para esse funcionário, eu posso ter mais riscos. Então, quando a gente olha isso, acessos versus riscos, tem no meio, que é uma plataforma de tecnologia que vai te dar essa segurança e vai mostrar para você qual é o momento certo e até onde é o perímetro que você pode empoderar esses funcionários. Então, um acesso controlado, um login controlado, nós demos várias dicas durante a nossa apresentação de como você faz isso. E aí, naturalmente, como o Thiago explicou, muito bem colocado, por sinal, é assim, ó, se você empodera o seu funcionário, você engaja o cliente, você vai otimizar as suas operações e vai fazer o quê? No final, o seu produto, o seu entregável, né, ele passa por uma transformação. Você se reinventou, né, que é o que a gente precisa exatamente nesse momento. Exatamente. Né? Nunca como hoje, né? As empresas precisam se reinventar e aprender a trabalhar de uma forma mais moderna, vamos dizer assim, né? Principalmente trabalho remoto, e continuar colaborando e transformando seus produtos. Isso é momentâneo, mas a gente entende que vai se estender para o mundo voltar ao normal, vamos dizer assim, vai demorar um tempo, e vai continuar ainda essa forma de trabalho por um bom tempo e vai perdurar. A gente já viu que, por exemplo, nos nossos clientes aqui, a gente já tem vários casos de sucesso de implementação muito rápida da plataforma e começar a trazer valor para o usuário final, e as empresas estão conseguindo se sustentar nesse momento. Boa, legal, né? Nós estamos chegando no final desse nosso webinar, né? E a gente vai já abrir para algumas perguntas e respostas. Eu acredito que talvez a gente não consiga responder todas de imediato, mas que nós vamos dar um retorno depois para vocês, né? E como um recado importante que eu tenho que passar para vocês é assim: a tecnologia, ela não é mandatória neste momento para você fazer uma adequação, ok? Mas ela é altamente recomendável que você tenha uma tecnologia que te permita fazer as implementações e adequações aos itens da lei, né? E para isso, se você tiver uma plataforma onde essa plataforma ela está numa questão de compliance muito mais avançada, isso vai te facilitar, tá legal? Facilita a implementação. Então, no momento da escolha de uma plataforma,
é importante que você tenha essa visão, ok? E, para isso, né, hoje, a plataforma da Microsoft, ela está bem adiantada, ok? Em relação a isso. Ela tem as ferramentas, ela tem toda a tecnologia, ela tem um dashboard, um painel de gerenciamento que ela vai te permitir dar uma visibilidade qual é o nível de compliance e de aderência que a sua empresa está, né? Então, é importante que olhem isso como um todo. A escolha da plataforma, ela é um ponto essencial. Então, eu vou aqui passar depois para vocês, podem me procurar, eu e o Thiago, a gente passa algumas informações. Eu procuro estar sempre trazendo uma visão um pouco prática da teoria, mas se vocês precisarem da teoria também, a gente consegue, tá, ajudar na questão de tirar dúvidas em relação à teoria, né? Como eu comentei no início, a lei, ela diz o que a gente precisa fazer, tá? Então, olhem os 65 artigos que existem lá, nem todos os artigos são aplicáveis à sua empresa, tá? Tem artigos que talvez não sejam aplicáveis, então é o momento de fazer isso, de fazer essa reflexão, de quais artigos se aplicam, quais artigos não se aplicam, e o como você tem que fazer, existem várias maneiras, né, de você fazer. Umas mais fáceis, outras de média ação, tá? E outras de ações mais complexas, que você precisa fazer isso aí, né? Sempre me perguntam assim, Daniel, mas por onde a gente começa? Tá ok? Puxa, comece com a conscientização das partes interessadas. Então, da conscientização dos funcionários, prestadores de serviços, da alta administração, legal? Tá? E aí, depois disso, vai para o datamap, ok? Então, agora a gente está indo para a parte de perguntas e respostas. O Thiago vai me ajudar aqui com algumas, e aí a gente já vai estar encerrando. A gente vai abrir aqui agora o PIR. O pessoal lá me mandou aqui agora. Vamos lá. O anônimo aqui, ó. Eu vou lendo uma, você vai vendo outras, tá, a gente vai fazendo um jogo aí, tá? Ok. Bom, pessoal, agora no final a gente vai abrir perguntas e respostas. Vocês podem mandar no chat aqui. Não sei se a gente vai conseguir responder todas no tempo, tá? A gente tem aí 7 minutos, mas vamos lá. Vamos pegar primeiro aqui. O que de fato significa armazenar os dados de maneira segura? É relacionado apenas ao vazamento de informação? O que significa armazenar os dados de maneira segura? Não importa se esse dado está num banco de dados, está no Word, no Excel ou dentro de um e-mail, tá? Quando eu falo do âmbito de armazenar os dados de maneira segura, de forma geral. Por exemplo, lá no banco de dados da Microsoft, o SQL, você pode guardar os seus dados do seu RP de maneira segura, com criptografia de dados, tá? É nesse âmbito que eu estou falando. Ali está como anônimo, a pessoa não colocou o nome, porque esse âmbito de armazenar esses dados de maneira segura vai evitar o vazamento dessa informação, tá? Vamos pegar a segunda aqui, do Felipe. Ele pergunta, hoje o MFA é disponibilizado a partir de qual plano do Office 365? O MFA está disponível desde os planos mais básicos de pacote do Office 365, que, para falar os nomes antigos aí que mudou recentemente, né? O Business Essential, o Business Premium, tá? Desde esses pacotes você já tem o MFA disponível, que hoje é o Microsoft 365 Basic e o Essentials, tá? Qual o link do YouTube da palestra? O pessoal do marketing vai disponibilizar, tá, Bernardo? Aí vai chegar no seu e-mail e todos vocês que estão participando do webinar, pode mandar e-mail para o nosso comercial aqui. Vocês receberam os nossos dados de contato para, se vocês quiserem entrar em cada tecnologia mais a fundo, né, que a gente pegou um âmbito tecnológico geral, a gente consegue acertar um negócio para vocês de acordo com a demanda de vocês, com o pacote Office 365 adequado para atender a legislação e ter o máximo de produtividade. Tá? O Frederico da MixVip.
No nosso negócio, já vamos lançar nossa blockchain essa semana. Optamos por não utilizar os modelos de blockchain existentes no mercado e oferecidos pelos clouds existentes, mas estamos criando o nosso modelo. Nós vamos utilizar um ambiente de blockchain com criptografia aplicada aos dados sensíveis do usuário, mas existe alguma probabilidade ou necessidade de que em algum momento precisemos fornecer ao governo alguma informação? Precisamos saber disso para que agora, ainda no ambiente de criação, já criarmos os mecanismos necessários para quando estivermos operacionais, podemos fornecer as informações quando e se for solicitadas. É necessária essa implementação? Dani, na legislação você encontrou algo? O que na legislação ela diz, né? E a autoridade, a NPPD, né? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela ainda não foi 100% constituída. Mas o que a lei ela prevê, né? São registros e são relatórios, ok? Esses registros e relatórios, em algum momento, você vai precisar fornecer essas informações. Então, é importante que você tenha já definido quais são esses registros, né? E aí, um exemplo prático é como é que você trata o fluxo de dados pessoais dentro da sua empresa, ou seja, desde a origem dele, desde da fonte, quando você coleta, até o seu processamento e até a finalização e tratamento desses dados. Então, é importante que você crie esses registros e esses relatórios. Para quê? Para que você tenha uma rastreabilidade. Também é importante que você, na lei, ela fala sobre o DPO, né? Aqui no Brasil, conhecido popularmente como encarregado de proteção de dados, tá? O encarregado de proteção de dados você vai precisar declarar em algum momento, então precisa ter uma declaração que quem é o encarregado de proteção de dados. Então, de uma maneira geral, é assim, não tem nada pré-definido de modelos existentes, mas sim você vai precisar manter os registros. Isso, okay? Que pode ser solicitado a qualquer momento, Isso, né? Através do DPO, que é ele que vai ter acesso a essa informação para disponibilizar para os órgãos, né? Isso. Beleza, Frederico? Vamos para a próxima pergunta aqui do Anônimo. Quais tipos de dados especificamente serão protegidos? Aí entra um misto, né, Daniel? Porque a gente pode aplicar uma proteção para todos os seus dados, sim, ou somente para os dados sensíveis e para os dados que você julgar que são confidenciais da empresa. Né? E aí tem um ponto que é assim, quando a gente fala de dados pessoais, né, todo mundo tá usando assim, puxa, agora eu vou precisar ter um termo de consentimento de todos os titulares dos dados? Calma, olha assim, a lei, ela pede que o consentimento seja obtido. E existem 10 bases legais onde o consentimento é uma das bases legais. Existem outras 9 bases legais que você pode analisar essa base legal e se essa base legal tiver já embutida dentro dela o consentimento, tá? E os outros quesitos que a norma já prevê, você não precisa pegar o consentimento novamente. Tá legal? Então, olha, na hora que for fazer essa análise de dados, tá? Você vai mapear, você vai ver especificamente quais são os dados, quais os dados precisam de proteção, que tipo de proteção você vai ter, onde eles vão ficar armazenados, por quanto tempo eles vão ser armazenados. Classifique os dados em dados pessoais, tá? Dados sensíveis, dados anonimizados e dados pseudo-anonimizados, tá? Essas são normalmente as 4 classificações mais comuns que a gente tem, e aí dependendo do teu dado, você vai olhar e falar assim, agora eu tenho protegido ou não, ok? Isso. Então, já respondeu a questão dos dados especificamente serão protegidos, e você já falou aqui também da dúvida da Clara, né? Para coletas de dados bancários, a agência conta há que necessariamente requerer o consentimento do titular do dado? Aí é um pouco que eu falei da base legal, né? Então, olha, se a base legal, ela já não tem, já não te permite isso. Então, um exemplo de base legal é o seguinte, imagina que você vá
você está andando na rua e você sofreu um mal súbito, bateu e desmaiou, legal? Quando você vai para o pronto-socorro, para você dar entrada no pronto-socorro, precisa preencher a ficha, ok? Aí são seus dados, aquela ficha tem seus dados. Só que, o que acontece? Você está sozinho, sem documento, ok? E está desmaiado. Como é que você vai dar consentimento da utilização dos seus dados? Não tem como. Então, existe uma base legal, né, que atende a questão da saúde, que te dá amparo para isso. Então, na parte dos dados bancários, também existem algumas normas definidas pela FEBRABAN que já te permite ter esse compliance. Só indo para as últimas aqui, será disponibilizada a cópia da apresentação? Sim. O Hilton perguntou aqui para mim, framework elaborado para uma grande empresa, legal, mas na prática, para o uso de empresas pequenas ou mesmo MEI, como fica? Hilton, perfeita pergunta. O framework atende qualquer tamanho de negócio, tá? Você vai ter a mesma tecnologia que uma grande empresa, numa micro, pequena empresa ou num MEI. Não importa se você tem um usuário, você pode ter um usuário, por exemplo, uma MEI, tem lá quem cuida do financeiro, uma pessoa que cuida do financeiro, uma outra pessoa na operação e o dono da empresa, ou até mesmo duas pessoas, né? São bem pequenas mesmo. Você vai ter as 3 licenças e você vai ter a mesma segurança de uma grande empresa. Tá? Você vai conseguir criptografar os seus dados, vai conseguir proteger os seus e-mails, proteger os seus arquivos e tudo que compreende a plataforma da Microsoft, tá, Hilton? Tem um licenciamento adequado para todo tamanho de empresa. Né? É legal essa pergunta, né? Porque é o seguinte, imagine um salão de cabeleireiro, tá bom? Onde as nossas esposas, as nossas entes queridas, vão fazer a unha, cortar o cabelo, né? E aí, ali, às vezes o salão de cabeleireiro é um MEI, né? E aí, tá aplicável a lei? Tá. Aí eu conversando outro dia com uma dona de salão de cabeleireiro, ela falou assim, mas eu não tenho dado nenhum. Eu falei assim, vamos lá, vamos ver se você não tem dado nenhum. Você faz agendamento? Faço agendamento. Tá, como é que você faz o agendamento disso aqui? Eu tenho uma mensagem, eu recebo uma mensagem através de um aplicativo famoso aí, de troca de mensagem, né? Recebo isso daqui, aí eu tenho uma agenda, essa agenda fica onde? Fica aqui no computador. Deixa eu ver essa agenda aí. Aí ela me abriu um mega sistema, uma planilha do Excel dela, tá? Onde tem lá tem o nome, tem o endereço da pessoa, tem o telefone, entendeu? Aí fala assim, isso aqui é tudo dado pessoal, ó. Então, também vai precisar, as pequenas empresas, né? E pequenas, eu digo pequenas mesmo, em algum momento vai precisar também começar a se preocupar, né? O que normalmente vem ocorrendo, né? Ocorre que a análise, a implementação, a validação, a confirmação, ela começa em grandes empresas, vai descendo para a média e vai descendo para pequenas. Então, imagine um salão de cabeleireiro onde ela precisa comprar um produto, ela usa lá um shampoo específico e ela vai precisar comprar esse produto. Só que para ela comprar esse produto, existem alguns canais de distribuição. Esses canais de distribuição, em algum momento, vão exigir dela que ela esteja compliance com alguns itens da lei. Entendeu? Então, em algum momento, isso vai chegar para ela. A gente não sabe exatamente qual vai ser o período, mas é uma tendência natural que isso venha a acontecer com o passar dos anos. Ok? Daniel, eu vi uma pergunta aqui interessante que a gente já falou bastante, referente a como a Microsoft ajuda na governança do consentimento de tratamento de dados. Teremos vários, li e concordo, a serem registrados e futuramente consultados pelo DPO. Como isso pode ser facilitado? A gente tinha até falado de, por exemplo, no estacionamento, ele vai pegar a placa do seu carro. Sim. E com a placa do seu carro você consegue saber, de alguma forma, quem é o dono do carro, o proprietário atual. Então, vai ter que ter esse li concordo em algum lugar no momento de estacionar o carro. Perfeito. Mas isso, não, como você tinha até comentado, né, não é uma resposta simples. Para cada caso tem uma resposta do li concordo. Exatamente. Aí, por exemplo, uma forma que a tecnologia pode te ajudar. Por exemplo, um formulário do Forms. Citando aqui uma das aplicações da Microsoft que você pode gerar esse formulário e a pessoa dá o aceite.
mas isso vai depender do contexto. E se no caso é um ambiente virtual, vale. Por exemplo, no caso do estacionamento, o próprio software de estacionamento vai ter que ter um botão lá para o cara dali e concorda, certo? Isso aí. Um exemplo que vem acontecendo, né, é a droga raia, né? Vocês vão perceber que daqui um período já tem algumas drogarias que já estão com essa implementação realizada, mas a tendência é que quando você for na farmácia fazer uma compra, a própria atendente, ou seja, a front-end pessoa, né, e depois lá na frente, no outro webinar, nós vamos falar sobre pessoas, né, a própria pessoa que está lá, a front-end, a atendente, já passa algumas informações básicas para o titular do dado, já captura a autorização do consentimento dele, está em 6 questões, 6 perguntinhas bem rápidas que fazem, já é impresso um ticket, igual uma nota fiscal, onde ele fica com esse consentimento, e por trás disso tem toda a cadeia, onde fica armazenado, como vai ser disponibilizado, tem tudo isso. Então, existem algumas soluções que sempre eu reforço de que como você vai se adequar à lei, brasileiro é muito criativo, né? Nós somos criativos e assim, com certeza vamos usar a criatividade. Ela não está engessada. A lei, ela diz lá o como, o que você precisa fazer. Aí o como, vamos usar a criatividade para usar. Eu tenho mais exemplos, depois vocês podem me procurar e a gente vai dando mais exemplos. Isso. A gente agenda outro bate-papo aí. Só pelo nosso tempo aqui, Dani, tem outras 2 perguntas. Tá? Legal. Qual software é necessário, do Paulo, qual o software necessário para gerenciar a segurança e controle dos e-mails e de aplicativos? Ali dentro do pacote do framework da Microsoft, a gente vai usar o Exchange Online, o Azure Information Protection e o Intune, tá? A junção desses 3 softwares, você tem essas camadas de segurança, tá? O Exchange é o mensageiro, o Azure Information Protection é a solução que vai fazer toda a parte de rotulagem de dados, identificar esses dados sensíveis ou não, e o Intune é o que vai controlar os seus dispositivos, tá? E seus aplicativos. Então, ali é uma junção de várias tecnologias para entregar a solução de segurança da Microsoft, tá, Paulo? Bom, tem mais uma pergunta aqui do Frederico. Um dos nossos pedidos de patentes e projetos que estamos desenvolvendo, integrados à nossa blockchain, é nosso plano de recompensas, o qual queremos, a princípio, fornecer a cada usuário um histórico de convites por ele enviados e um extrato diário de recompensas recebidas, através do consumo de cada usuário. Este processo é ocasionado por convites de onboarding, propiciados pela indicação do usuário. Quais dados eu posso fornecer a esse usuário dos seus convidados? Posso expor o nome, apelido? Não vamos fornecer dados de consumo de cada um, somente as recompensas fornecidas por cada convidado ao seu convidante. Porém, vamos recompensar em várias camadas, níveis, e já temos definido que não vamos expor os dados acima da primeira camada, como nomes e apelidos, mas somente as recompensas advindas dos pagamentos da primeira camada e das demais. Podemos informar dados que identifiquem o usuário, convidante, que seus convidados estão consumindo dentro do nosso aplicativo, ou temos que ocultar esses dados? E informar somente as recompensas? Quais dados posso expor para convidantes sobre esses convidados? Sabendo disso, com a ajuda de vocês, podemos depois definir quais dados serão fornecidos. Fico grato à orientação. Ô, Frederico, beleza? Vamos lá, sim, o Daniel vai complementar aqui e da visão do... Sim, a gente vai te ajudar nisso, né? Você pode entrar em contato com a gente depois para pegar mais casos, mas o Daniel vai explicar um pouquinho o que a legislação permite, né? Nesse processo aí, Frederico, é assim, quando a gente vai utilizar os dados dos titulares, a gente precisa ter o consentimento dele, né? E a gente precisa seguir as outras regras que estão definidas lá na lei, ok? Porém, nesse exemplo que você deu, né, o que eu sugiro? É o processo de anonimização ou pseudo-anonimização. Ou seja, você coletou as informações, tá? Somente as informações que você
necessita para gerar as informações estatísticas, tá? Ou para, e no seu caso, informações de recompensa, né? Então, primeiro faça uma análise assim. Puxa, eu preciso de identificar o indivíduo? Não, legal, preciso identificar o indivíduo, vou ter que identificar, tá? Então, você vai ter que coletar esses dados e vai ter que ter o consentimento legal dele, baseado também em todas as outras ações. Bom, agora, o que você pode fazer é, você coletou as informações que sejam estatísticas, então você só vai pegar a estatística. Agora, se você coletou todas as informações, identificou, precisei coletar, você faz um processo de anonimização dos dados. Então, resumindo, é o seguinte, imagine que você tem duas tabelas, tá? Onde você coletou esses dados e uma parte da sua equipe vai utilizar as informações somente para gerar dados estatísticos, ok? Você não identificou o indivíduo. Então, a parte da sua equipe gerou essas informações estatísticas e a outra parte, já com mais controle e tal, vai sim ter que identificar o indivíduo, tá? Depois você pode entrar em contato conosco, que eu te passo mais uns exemplos e entro um pouco mais no detalhe, até para que a gente não possa estourar muito tempo, ok? Pessoal, a gente já passou aqui, mas só estão perguntando se vão disponibilizar algum arquivo. Sim, tá? Podem colocar o e-mail aí no PIR, a gente manda o material para todo mundo, tem muito material, mesmo aqui isso foi só o primeiro webinar, né, de 3, isso. Tá? E para ninguém perder nada, a gente vai finalizar agora, né, 11h12, a gente passou um pouquinho do tempo, mas missão cumprida, né? Eu acho que foi bem bacana. E vamos para o próximo, né, Dani? É isso aí, Thiago. Obrigado pela sua brilhante participação. Obrigado a vocês. A todos vocês também que dedicaram esse tempo aqui conosco, com certeza se esforçando muito para trazer uma visão bem prática e ficamos à disposição, eu, Thiago e toda a equipe da Latini. Um agradecimento especial aí a Camila, que nos ajudou com a apresentação, a estruturação toda, o Alan também, que é o nosso gestor comercial, que também nos ajudou, né, a realizar esse webinar, tá bom? Um grande abraço a todos. Tchau, pessoal. Até a próxima.